Olá, tudo bem? Nós vamos trabalhar com outro conceito agora da psicanálise, que é pulsão, criado por Freud. A pulsão, eu considero um conceito bem complexo e que ele, dependendo da tradução que você vai pegar, ele pode ser de forma diferente. No Brasil, não é muito comum se encontrar essa outra, mas assim, uma tradução em inglês, eles costumam traduzir como instinto, e não é a mesma coisa. Vamos lá, vamos entender o que é isso. O que é instinto? Né? Primeiro entender o que é isso, depois explicar o que é pulsão. Instinto é um impulso, né? Que a pulsão também é um impulso, mas é um impulso biológico, instinto, não é? Né? Por exemplo, instinto sexual, né? Vamos pensar nos animais. Ele tem instinto sexual. A cachorra, a gata está no cio, e isso estimula, né, os machos a quererem cruzar, ter relação sexual. O instinto ele está associado a aspectos que são de natureza preservacional. O instinto sexual é o instinto da preservação, né? Esse instinto existe nos animais para que eles se preservem, para que procriem, né? É diferente da gente, vou constituir família, vou casar, constituir família, não quero ter filho, não. Aquilo para eles é uma forma de preservação da espécie, tá ok? Por exemplo, uma outra coisa que é instintiva. Eu tenho, por exemplo, duas cachorras, né? É muito comum, quando eu coloco ração, agora eu já eduquei elas para não ter mais isso, mas eu colocava ração, então uma comia mais rápido. Quando ela chegava perto da outra, elas não brigam, só nessa situação. Aí rosnava, começava, porque tipo assim, é instintivo, ela tá com fome, a outra tá chegando, ela entende que ela ia roubar a comida, né, dela, ela pega e ataca. Não, aquela é instintiva, peraí, né? Em situação normal, elas não brigar, mas é aquela coisa instintiva, tá roubando a minha comida. Biológica, eu preciso dessa comida, eu preciso, ela comeu a dela, eu preciso comer aqui, senão se eu não comer eu vou morrer, né? Então o instinto ela tem essa função de preservação. O que é pulsão? A pulsão é um impulso, mas é um impulso que, diferentemente do instinto, ele não está associado a uma questão biológica, né? Não é uma questão de preservação da espécie, preservação do indivíduo, mas é uma coisa que está relacionada com desejo, né? Somos animais desejantes. O Lacan falava, somos seres desejantes. Somos cheios de desejo. E a pulsão, né, é um impulso relacionado com os desejos. Por exemplo, você pode ter uma pulsão, né, por querer ter reconhecimento social. Você pode falar, mas todo mundo quer ter reconhecimento social. Não é verdade. Nem todo mundo está preocupado em ter reconhecimento, ter um monte de like no Instagram, não é verdade. Não é? Mas você pode ter essa pulsão, esse desejo forte, esse impulso, você faz coisas para ter like, para ter reconhecimento social, para ser aplaudido, aquela coisa toda. Isso não tem a ver com instinto, isso não tem a ver com algo biológico, isso não tem a ver com a preservação do seu eu, preservação da sua, né, do seu corpo, da sua vida ou da espécie humana. Não, é associado a desejo. Você tem um impulso grande em relação a isso, né? Tá? E podemos até falar de compulsão, né? Aquele impulso que é assim, aquela pulsão que é exagerada, uma compulsão. Por exemplo, existem algumas pessoas que elas têm um problema que elas, o sexo para elas, óbvio, para a nossa espécie humana, o sexo não é só procriação. Isso é óbvio, né, gente? Você pode fazer sexo sem intenção nenhuma de procriação. Para isso que existem métodos contraceptivos. Os animais não têm, nós temos. Eu acho que é muito tranquilo, né? Só que tem algumas pessoas que ela precisa de fazer sexo de forma assim. Isso é um problema, tem que ser tratado, mas assim, sabe? Aí já é uma coisa que é até complicada, porque aí não é só um desejo, já virou um problema. Ela precisa fazer assim, sabe? Loucamente. Tem caso de um ator dos Estados Unidos que ele teve que internar, porque ele tinha essa compulsão, essa coisa necessária de estar fazendo isso, né? Por exemplo, quer ver uma outra aqui, que é uma outra pulsão? Você pode ter um impulso, porque a pulsão é um impulso enorme, por ajudar as pessoas.
Você tem um desejo de ajudar as pessoas. Você pode falar, mas isso é bonito, Mas o que é que leva você a ter esse desejo? Pode ser uma questão de você achar que isso vai salvar a sua alma, não é? Se eu ajudar as pessoas, Deus vai ficar feliz comigo, vai salvar minha alma. Então você tem essa pulsão, esse desejo de ficar ajudando todo mundo, de sendo uma pessoa caridosa. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, não, gente, né? Não estou falando que você não pode ser solidário com o outro, que você não pode ajudar, que você não pode ser caridoso, nada disso. Mas quando você tem esse impulso assim, continuamente, né? Isso não tá relacionado à preservação sua ou da espécie. E não está relacionado a uma questão biológica, é um desejo. Então, nós somos seres, nós temos desejos, somos movidos a desejo. Né? Eu tenho desejo de ter reconhecimento social, público, eu tenho desejo de poder. Tem gente que tem essa pulsão, né? Poder, precisa de poder, e ela faz coisas, ela é movida a coisa, ela é impulsionada o tempo todo em busca do poder. Tem gente que tem essa coisa até de conhecimento mesmo, impulso, desejo de conhecer. Então, isso pode levar a pessoa a se tornar um cientista, né, um filósofo, qualquer coisa nesse sentido. Mas os dois são impulso, tanto o instinto quanto a pulsão. A diferença que ele está relacionado a uma questão biológica e que ele tem muito a ver com a nossa preservação. Então, eu preciso comer para sobreviver. A espécie humana precisa disso. Nós precisamos fazer sexo. Claro que nós somos o único animal que fazemos sexo sem ser só. Mas vamos pensar instinto, né? O sexo é necessário para a procriação. Mesmo quem faz sem essa intenção, se a humanidade inteira parasse agora, começasse a usar todo o método contraceptivo, a humanidade ia acabar. Então, existe uma necessidade também, da gente fazer sexo para procriação, não é? Tá? Você precisa proteger a sua integridade. Então, se um animal, se uma pessoa vem te atacar, você ataca. Você tem jurídica, tem a legítima defesa. Né? Se defendeu, não, você se defendeu do outro, você pode até matar, mas ele veio te atacar primeiro, você só se protegeu, é legítima defesa. Isso é uma coisa instintiva. Isso é biológico, você precisa se proteger e tudo. Né? Enquanto a pulsão, não. Você pode se sacrificar pelo outro, porque não tem a ver com preservação, inclusive. Tem a ver com desejo de ser uma pessoa boa, um santo, qualquer coisa nesse sentido. Então, é só para entender essa diferença de pulsão e instinto. Né? Aqui no Brasil, acho que é mais difícil isso, mas assim... no inglês, se for pegar livro em inglês de psicanálise, algumas traduções traduzem do alemão para inglês como sendo o que Freud chama de pulsão de instinto. Tá? É só para a gente ter essa diferença aí, que uma coisa biológica e a outra associada a desejos. Somos seres desejantes, nós seres humanos. Somos seres desejantes. Estamos desejando o tempo todo. O tempo todo. E é interessante, hein? Que não cabe aqui agora, mas fica aí. Nós não controlamos nossos desejos. Porque eu querer algo é uma coisa e eu desejar algo é uma outra coisa diferente, que num outro vídeo eu explicarei isso. Mas querer algo é uma coisa e desejar é outro. O que eu quero é um controle meu. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero agora jogar bola, eu quero amanhã fazer uma caminhada, eu quero ir para a academia, fazer isso é uma coisa. Desejo é outra coisa, a gente não controla. Desejo nós não temos controle sobre ele. Mas isso é para um outro vídeo, tá? Aqui é só para entender o que é pulsão. É esse impulso que está relacionado aos nossos desejos, tá ok?